Bem-vindos, amigos, à nossa rede. Hoje nós vamos falar de Anubis, ou Anupo. Foi como ficou conhecido pelos gregos, o deus egípcio antigo dos mortos e moribundos, que guiava e conduzia a alma dos mortos ao submundo. Anubis era sempre representado com a cabeça de chacal. Entretanto, os egiptólogos mais conservadores afirmam que não há como saber com certeza a que animal ele representa, o animal que se representa na sua figura. Era sempre associado com a mumificação e a vida após a morte na mitologia egípcia, também associado como protetor das pirâmides. Esse era o protetor das pirâmides. Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Impu, também engrafado Anupi, Ampu. A menção mais antiga a Anubis está nos textos das pirâmides do Antigo Império, onde frequentemente é associado com o enterro do faraó. Na época, Anubis era o deus dos mortos mais importante, porém, durante o Império Médio, Osíris passou a ter a função de deus primordial dos mortos, enquanto que Anubis tinha funções menores, como, por exemplo, o preparo do corpo e o embalsamamento dos mortos. Além disso, era o protetor do processo de mumificação. Anubis assume nomes ligados ao seu papel fúnebre, como aquele que está sobre a sua montanha, que ressalta sua importância como protetor dos mortos e de suas tumbas. E o título que ele também ganha, aquele que está no local do embalsamamento, associando-o com o processo de mumificação. Como muitas divindades egípcias, Anubis assumiu diversos papéis em vários contextos, e nenhuma procissão pública no Egito era realizada sem uma representação de Anubis marchando em seu início. A esposa de Anubis é a deusa Amput, seu aspecto feminino, e a sua filha é a deusa Quebeshte. Os egípcios acreditavam que no julgamento de um morto, o coração dele era pesado numa balança e a pena da verdade, que pertencia à consorte de Tote, Maat, a deusa da verdade. Caso o coração fosse mais pesado que a pena, o defunto era comido por Amit, um demônio cujo corpo era composto por partes híbridas de leão, hipopótamo e crocodilo. Mas caso fosse mais leve, a pessoa em questão poderia ter acesso ao paraíso ou a alma voltaria ao corpo. Anubis era quem guiava a alma dos mortos. Esse era o Anubis. Após ser despedaçado pelo seu irmão Sete, Osíris tem seu corpo embalsamado por Anubis, tornando-o a primeira múmia e fazendo com que se torne o deus do embalsamamento. Os sacerdotes de Anubis, chamados de Stin, usavam máscaras de chacais durante os rituais de mumificação. Anubis é uma das mais antigas divindades da mitologia egípcia, e seu papel mudou à medida que os mitos amadureciam, passando de principal deus do mundo inferior a juiz dos mortos, depois que Osíris assumiu aquele papel. O Anubis ele tinha um papel semelhante mais ou menos ao do Hades na mitologia grega. O papel funerário de Anubis é muito importante, pois depois da mumificação, os egípcios acreditavam que o coração era entregue ao deus Anubis. Ele pesava-o em conjunto com a pena da verdade. Se o coração fosse mais pesado que a pena, era pesado de maldade, e Amit, o deus leão, comia-o. Mas se fosse leve de bondade, Anubis levava-o a um barco a atravessar o rio Nilo, para ir ter com o deus Osíris, deus da morte e do submundo, ao mundo dos mortos, para viver a vida depois da morte. O seu coração tinha que ser mais leve que a pena da verdade, senão você estava frito. A associação de Anubis com chacais ou cães provavelmente se deve ao fato de estes perambularem pelos cemitérios. Anubis era pintado de preto por ser escura a tonalidade dos corpos embalsamados. Normalmente você vê a múmia, né, quando ela é descoberta, ela está toda preta, toda escura, né? Apesar de muitas vezes identificado como Sab, ou chacal, e não como Wiwi, o cachorro,
ainda existe muita confusão sobre a qual animal Anubis era realmente designado ou a que animal ele era ligado. Alguns egiptólogos se referem ao animal de Anubis para indicar a espécie desconhecida que ele representava. Vocês podem ver que a cara dele é mais parecida com a do cachorro. Ele tem cara de cachorro, mais ou menos, mas é um cachorro meio estranho, meio esquisito. As cidades dedicadas a Anubis eram conhecidas pelo grande número de múmias e até por cemitérios inteiros de cães. Essa foi uma palhinha do nosso amigo Anubis. Está aqui, ó, a cara dele de cachorro. Nessa figura, a cara dele de cachorro está bem pronunciada. Só a orelha que está um pouco grande para cachorro. Ele era uma espécie de cachorro misturado com alguma coisa tipo chacal, alguma coisa por aí, tá certo? E era o deus dos mortos e quem fazia lá a mumificação dos mortos. Fica aí mais uma historinha da mitologia egípcia. Hoje a gente falou sobre Anubis, tá certo? Um abraço e até a próxima.